Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, Arilton Oliveira. Já quero aproveitar e convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você receber todas as novidades que a gente prepara semanalmente para você. Estamos aí nos deleitando com a lição da Escola Sabatina nesse segundo trimestre de 2022, aprendendo sobre o livro do Gênesis, o livro das origens. E a cada semana tem sido um banquete de estudo da palavra de Deus. E sem dúvida, todas as vezes que nós estudamos a Bíblia através da lição da Escola Sabatina, nós somos tremendamente abençoados com todos os ensinos que o livro sagrado registra, guarda para mim e para você. Por isso, quero convidar você a pegar a sua lição e se unir agora nessa quarta semana de estudos, onde vamos aprender um pouquinho mais a respeito do dilúvio, um evento de proporções mundiais que afetou para sempre a natureza e a vida do ser humano. É isso que nós vamos estudar na lição dessa semana. Por isso, pegue sua lição, se junte a nós nesse projeto de aprendizado do livro de Gênesis. E eu tenho um pedido especial a fazer para você. Se você gosta de estudar a lição da Escola Sabatina, se os vídeos que a gente está preparando semanalmente têm feito bem para você, pegue o link que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, o link do YouTube, e partilha com seus amigos, com seus contatos, para que mais e mais pessoas conheçam a respeito da palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. E é claro, se você não tem a lição ainda, ligue agora para a Casa Publicadora Brasileira, faça a sua assinatura anual ou então acesse o site cpb.com.br, faça a sua assinatura e não deixe de ter o alimento espiritual tanto para você quanto para a sua família também, ok? Então vamos lá, vamos orar buscando a bênção do Senhor para o estudo da lição do Gênesis que fala sobre o dilúvio. Antes de abrir a palavra, como é o nosso costume aqui, a gente sempre ora. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para o estudo? Nosso Pai querido, mais uma vez nos reunimos para estudarmos a Tua palavra. E antes de abri-la, queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco e que nos auxilie agora na compreensão das verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Abençoe a cada amigo, a cada amiga que se une agora nesse grupo de estudos, para que todos nós sejamos beneficiados com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá para a lição número 4, quarta semana desse segundo trimestre de 2022, o dilúvio. Interessante que se você for um dia ao estado do Kentucky, eu fui fazer um programa especial no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e eu com alguns amigos fui até o Kentucky para visitar ali um parque natural que tem ali a Arca de Noé. Interessante, eu vou mostrar para você aqui uma foto dessa arca, uma arca enorme, nas mesmas proporções que a Bíblia dá para a Arca de Noé. É uma experiência extraordinária visitar esse local e conhecer ali uma arca, né, que foi construída nas mesmas dimensões que a arca que Noé construiu. Então, esse assunto que as crianças tanto gostam, que interessam tanto a todos nós, trará para nós hoje preciosas lições. O verso-chave para memorizar apareceu aqui em Mateus 24, 37. Aqui em Mateus 24 você tem um sermão profético de Jesus, e ele está concluindo o seu sermão dizendo: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então foi o próprio Cristo quem estabeleceu um paralelo entre aquilo que estava acontecendo, ou que aconteceu nos dias de Noé, e aquilo que vai acontecer próximo de sua vinda. Por que foi necessário um dilúvio? Você já se fez essa pergunta? Certamente sim, né? A maldade estava generalizada. Essa é a resposta que a Bíblia nos oferece. E nós vamos ler agora Gênesis capítulo 6, versos 12 e 13, onde Deus apresenta o motivo pelo qual destruiria aquela geração em um dilúvio. Gênesis diz assim: viu Deus a terra
e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aqui está a sentença divina, o motivo apresentado pelo qual a terra deveria ser destruída. A maldade havia dominado todos os cantos da terra. Semana passada, estudamos sobre os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e vimos ali a maldade no coração de Caim, que chegou ao ponto de tirar a vida do seu próprio irmão. E a partir desse momento você tem as expressões os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus, aqueles descendentes de Sete, que mantiveram o temor ao Senhor e o respeito e reverência às suas leis. As filhas ou filhos dos homens, os descendentes de Caim, que lentamente foram se afastando dos ideais divinos. E chegou esse momento que Deus teve que tomar a decisão de destruir completamente a geração humana. A palavra Noé, esse homem a quem Deus chama para esta obra, significa consolação. Quem foi esse Noé? Interessante que eu fiz aqui um cálculo e vou apresentar para você a respeito da primeira genealogia que o livro do Gênesis nos apresenta. Quantos anos viveu cada homem, com quantos anos ele se tornou pai e assim por diante. Aqui você acompanha: Adão viveu 130 anos e foi pai de Sete, que viveu 105 e foi pai de Enos, que viveu 90 e foi pai de Canaã, e Canaã aos 70 gerou a Maalalel, Maalalel com 65 anos foi pai de Jared, Jared com 162 anos foi pai de Enoque, Enoque andou com Deus, Deus o levou para si, mas antes de ser tomado por Deus, aos 65 anos, ele foi pai de Metusalém. Aqui está o homem que mais viveu sobre a face da terra, 965 anos, 969, Mas aos 87 anos ele foi pai de Lameque. Lameque, com 182 anos, foi pai de Noé. E a palavra Noé, como já disse, significa consolação. Também pode significar salvação. Ou seja, foi através de Noé que todos os que desejassem poderiam ser salvos. Então você tem aqui, na expressão Deus se arrependeu de haver feito o homem, você tem uma função dupla nessa palavra de arrependimento. Primeiro, porque Noé seria o instrumento usado por Deus para trazer salvação. E aqueles que não aceitassem a salvação divina sofreriam então a destruição. Então você tinha dois caminhos: os que aceitassem a pregação de Noé, as orientações divinas e entrassem na arca, teriam suas vidas salvas. Aqueles que rejeitassem a mensagem do profeta, rejeitassem o conselho divino, seriam então ameaçados pela justiça e finalmente destruídos nas águas do dilúvio. E então Deus chama Noé e dá para ele uma ordem. Em Gênesis 6,14, nós temos essa ordem: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. A lição da Escola Sabatina trouxe para nós preciosos ensinos e tem sido uma bênção essa lição do Gênesis, especialmente por significados das palavras hebraicas que a lição tem nos apresentado. Aqui, por exemplo, a palavra arca em hebraico, tevá, ela tem um significado muito interessante. Esta palavra tevá é a mesma palavra hebraica usada para aquele cesto que Joquebede preparou para nele colocar o bebê que ela havia tido, que recebeu depois o nome de Moisés, salvo das águas. Então, a mesma palavra hebraica usada para a arca fora depois usada para aquele cesto que salvou o menino Moisés. Então, esta palavra tevá, ela dá a ideia de salvação, de preservação.
Ainda que Deus tivesse se arrependido de haver criado o homem por causa da maldade que tomou conta do seu coração, Deus ainda preservaria, Deus ainda salvaria a todos aqueles que fossem sensíveis às orientações divinas. Então essa palavra tevá dá a ideia de salvação. A arca seria um instrumento salvífico de Deus para toda aquela geração. Mas há um detalhe mais belo também nessa construção da língua hebraica. A palavra usada aqui para betume, que Noé deveria usar para calafetar a arca, é uma palavra hebraica que vai ter a mesma raiz da palavra expiação, ou fazer expiação, resgate, remir. Então, a mesma palavra usada para betume é a palavra usada para expiação. Ou seja, a arca era um símbolo de salvação, de redenção. O betume usado para calafetar já traz a ideia de expiação, de resgate, de redenção. Interessante que a arca também foi feita com madeira de cipreste. Essa é uma das árvores mais resistentes que nós conhecemos. E há alguns estudiosos que, ao estudarem a respeito do rito da crucifixão nos dias do Império Romano, eles chegam à conclusão de que a madeira mais utilizada para se fazer as cruzes pelo Império Romano era também o cipreste. Então existe a possibilidade da cruz de Cristo também ter sido feita da mesma madeira da arca que Noé fez. Não é um paralelo bonito? Porque de fato, se isso acontece, se esses estudiosos estão certos, a mesma madeira usada para a construção da arca que trouxe salvação é a mesma madeira usada na cruz, onde Jesus foi pregado para trazer a nossa redenção. Essa é a linda história do Gênesis, de um Deus que se importa, de um Deus que ama e de um Deus, sobretudo, que quer salvar e não destruir. Mas Deus não pode tolerar o pecado. E aquele enorme barco foi construído. É verdade que o barco não foi construído para receber os animais, para receber pessoas essencialmente, para receber os homens, mas Deus também salvaria ali os animais. Muitos têm questionado, o tamanho da arca e a possibilidade de receber ali todos os animais na quantidade de espécies que nós conhecemos hoje. Mas existem alguns estudos que têm falado que Deus não colocou dentro da arca todas as espécies que havia de cada animal. Mas Deus teria colocado ali os gêneros e talvez as famílias. E se nós falarmos de gênero e de famílias, quem sabe nós estaremos falando de um número abaixo de 10.000 famílias. Você sabe que muitos estudiosos acreditam não na macroevolução, mas na microevolução. Esta microevolução tem a ver com mudanças que podem ser testemunhadas na natureza, onde os animais não mudam de uma espécie para outra, mas há variações dentro da mesma espécie. Pegue, por exemplo, os cavalos, Você tem aí a família dos equinos, você tem aí quantas espécies de cavalos nós temos hoje? Você tem o mangalarra machador, você tem o alazão, você tem tantas famílias de cavalos. O mesmo acontece com cachorros, ou seja, tantas espécies distintas, mas o que teria entrado na arca seriam as famílias e não cada espécie. E a partir dessas famílias é que foram acontecendo as microevoluções para a quantidade que nós temos hoje em dia. Isso explicaria como Deus conseguiu colocar dentro da arca todas as famílias de animais. Bom, são detalhes apenas aí, mas chegamos à parte de segunda-feira, onde entramos de fato no tema do dilúvio. O dilúvio foi projetado para ser uma nova criação, a partir das águas. E assim como lá em Gênesis 1, o Espírito Santo pairava sobre as águas no processo criativo, o mesmo vai acontecer agora no dilúvio, a partir do capítulo 6 e 7, aonde Deus vai usar as águas por uma nova criação. E você vai encontrar no relato do dilúvio e da criação
várias expressões, várias palavras paralelas que aparecem em ambos os relatos. Por exemplo, a lição falou sobre 7 espécies, falou sobre o número 7, que aparece tanto na criação quanto aqui na recriação, falou de macho e fêmea, falou segundo as espécies, falou animais, aves, fôlegos de vida. São expressões que aparecem nos dois relatos, ou seja, o dilúvio era o projeto de uma nova criação. E Deus teve que destruir o que havia antes para dar lugar à nova criação. Não vai ser exatamente isso que vai acontecer agora no futuro? Quando Deus vai ter a nova terra? Quando Deus criará novos céus e nova terra? E para que Deus crie novos céus e nova terra, a terra e o céu, como nós conhecemos hoje, eles deverão ser destruídos. Não completamente, mas passar por uma mudança. E o Apocalipse 20 diz que essa mudança será através do fogo. O fogo que vai descer dos céus vai provocar essa mudança estrutural. E é então, como diz Apocalipse, teremos um novo céu e uma nova terra. Então o evento do dilúvio, ele prefigura a salvação futura do mundo no final dos tempos. E se aquela geração pereceu na água, os que não acreditaram, agora os que não acreditarem vão perecer no fogo, como ensina Apocalipse 20, versos 7 a 9. O dilúvio veio, foi um evento global. A Bíblia diz que os montes mais altos que haviam foram todos cobertos. A água permaneceu por 150 dias. E Gênesis 7, 23 e 24 fala então sobre o fim do dilúvio. O texto diz assim: assim foram exterminados todos os seres vivos que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Olha, o evento do dilúvio foi um evento tão catastrófico, mexeu tanto com a estrutura do nosso planeta, foi tão devastador e assolador, que até o diabo temeu por sua vida. Sabia disso? E eu quero trazer para você aqui o texto onde Ellen G. White escreve sobre esse assunto. Está em Patriarcas e Profetas, na página 99 e no início da página 100. Ellen G. White diz assim: aumentando a violência da tempestade, árvores, edifícios, pedras e terra eram arrojados a todos os lados. O terror do homem e dos animais era indescritível. Por sobre o estrondo da tempestade, ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de Deus. O próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Ele se havia deleitado em dirigir uma raça tão poderosa e desejara que vivessem para praticar suas abominações e continuar com sua rebelião contra o governador do céu. Agora proferia imprecações contra Deus, acusando de injustiça e crueldade. Interessante, né? O diabo acusando a Deus de crueldade, sendo que ele é o pai da mentira, o originador do pecado, e foi quem levou aos habitantes antediluvianos a toda aquela maldade que a Bíblia descreve. Ao olharmos para o Gênesis e para aquela geração, nós podemos associar alguns elementos, né? A inteligência dos povos antediluvianos com sua longevidade. Imagine, se hoje você tem aí alguém que estuda bastante um tema, consegue lá o seu doutorado, o seu pós-doutorado em um tema específico do conhecimento, aí quem sabe na casa dos 40, 50 anos, ou talvez até antes disso. Imagine você uma pessoa que vivia 700, 800, 900 anos. Quanto conhecimento essa pessoa não acumulava? Agora, o diabo trabalhou de tal forma que esta longevidade e a sabedoria que essas pessoas possuíam fossem usadas da forma errada. E é por isso que a maldade do coração humano tornou-se tão grande, a um nível tão alto, que Deus teve que destruir
toda aquela geração. E eu queria apresentar para você um texto de Ellen G. White que fala justamente a respeito dessa capacidade intelectual dos povos antediluvianos. Essa citação aparece numa carta que Ellen G. White escreveu, é a carta 24 do ano 1899. E Ellen G. White escreveu assim: perderam-se mais coisas no dilúvio em muitas áreas do que hoje se constitui a totalidade do conhecimento humano. Que declaração extraordinária! Não sei se você já conhecia esse texto, mas olha, ela está dizendo que perdeu-se no dilúvio tanto conhecimento, mais do que a totalidade do conhecimento humano nos dias que ela escreveu, na virada do século XVIII para o século XIX. Você já pensou? Bom, um exemplo simples disso, né? Olha a sabedoria que as pessoas tinham no passado para fazer tantas coisas, como, por exemplo, a construção das pirâmides no Egito. Como que naquela época, sem uma espécie de maquinário eletrônico, quem sabe o uso dos combustíveis modernos que temos hoje, eles conseguiram lapidar e empilhar todas aquelas pedras num processo tremendo de engenharia. Até hoje a construção das pirâmides no Egito é um mistério para todos nós. Bom, isso só fala a respeito da inteligência que havia nesses povos. E então Deus se lembrou da maldade humana, destruiu então os animais, os homens, todos aqueles que não haviam aceitado. E a expressão lembrar, do hebraico zakar, refere-se com frequência à atitude divina em salvar pessoas. Deus se lembra porque Ele salva. E Ele fez isso com a família de Noé. A chuva se deteve e em breve Noé poderia deixar a arca com sua família. A lição dessa semana trouxe um outro texto de Ellen G. White, onde ela diz que finalmente um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e a sua casa saírem à terra e tomarem consigo todos os seres vivos. Patriarcas e Profeta, página 105. Interessante que, mesmo tendo as águas baixado, a arca repousado sobre o monte Ararat, como a Bíblia descreve, Noé não saiu da arca, mas ele aguardou pacientemente a orientação divina. Ele havia aguardado a orientação de Deus para entrar e agora também espera para sair. E há um detalhe muito bonito do momento em que Noé e a sua família entram na arca. Esse texto que eu acabei de ler falou sobre a saída, mas a Bíblia em Gênesis capítulo 7, versos 15 e 16, diz assim: de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Gênesis 7,16, essa expressão que o Senhor fechou a porta após ele, na língua hebraica, permite duas interpretações. Deus teria fechado a porta da arca após Noé entrar, mas há uma segunda possibilidade. Deus fechou a porta da arca após ele entrar, o próprio Senhor. A língua hebraica permite essas duas interpretações, a forma como o texto foi construído. E se eu perguntar a você, em qual dessas duas interpretações ou você mais acredita? Eu penso que você pensa como eu. Deus fez os animais entrar na arca, Noé e sua família, e ele também entrou. E após entrar, ele fechou a porta após si. Você percebe como Deus age? Deus não colocou os seus filhos queridos dentro da arca e os abandonou lá. Deus entrou dentro da arca para estar lá com os seus filhos. Esse é o Deus que nós amamos. É o Deus que se importa com todos nós. E é o Deus que providencia a salvação. E nos momentos mais turbulentos da vida, Ele vai estar conosco, dentro da arca, dentro da casa, dentro da universidade, dentro do hospital,
dentro do seu ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja passando por turbulências, Deus vai estar aí. Esse é o Deus que o Gênesis apresenta para mim e para você. E agora um anjo abre a pesada porta e Noé e sua família podem deixar a arca. E quando Noé desce da arca, Gênesis 6,18, está escrito assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus, antes de colocá-los na arca, antes de enviar o dilúvio, prometeu estabelecer uma aliança. Agora, quando ele sai da arca, Noé sai da arca, Gênesis 8:20 declara: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Esta é a primeira menção na Bíblia a um altar sendo erguido. A expressão hebraica, olá, né? O altar também pode significar holocausto. Uma oferta de gratidão foi oferecida por Noé ali sobre o altar. E então Deus firma a aliança com Noé. Interessante que a lição abordou algo muito interessante, falando que por causa do dilúvio, aqui na parte de quarta-feira, a dieta humana sofreu alterações. E aqui em Gênesis capítulo 9, versos 2 a 4, nós lemos assim: pavor e medo de vós virão de todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui está uma alteração profunda na dieta humana. Uma vez que a terra havia coberto e destruído todas as vegetações, Deus permitiu que o homem se alimentasse da carne. E esta foi a mudança completa. E após o pecado, e com o passar dos anos, os animais que anteriormente foram criados todos herbívoros e submissos à autoridade de Adão, muitos agora transformaram-se numa ameaça à espécie humana, à família humana. E agora você tem os animais que comiam seres humanos e seres humanos que comiam animais. E uma das consequências drásticas do alimento carne ter sido introduzido na dieta humana foi a perda da longevidade. E eu queria mostrar para você aqui brevemente um gráfico onde você pode acompanhar os personagens da Bíblia, começando com Adão, Sete, e aí você percebe Adão viveu 930 anos, Jared 962, Matusalém 969, Noé 950, e quando chegamos no filho de Noé 100, depois Arfaxade, o neto de Noé, Selá, o bisneto, a gente começa a perceber um declínio. E aí você começa de Noé de 950, desce para 600 com 100, 456 para Arfaxade, 433 para Selá, 239 para Peleg, 230 para Serug, e chegamos a 138 em Naor, que foi pai de Terá, pai de Abraão. Ou seja, o avô de Abraão já estava vivendo na casa dos 130 anos, 138. Ou seja, com a entrada do alimento carne na dieta humana, perdeu-se a longevidade dos povos antediluvianos. Algo interessante, né? Para nós pensarmos. Moisés, ao escrever o Salmo 90, já diz que os anos de nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80, mas nesse caso o melhor deles é canseira e enfado. Aqui uma mensagem muito especial para mim e para você. Quando nós buscamos viver de acordo com as orientações divinas, a bênção do seu repouso sobre nossa família. E nós teremos também longevidade.
Interessante que a longevidade ela está atrelada na Bíblia à obediência, ao respeito aos pais e também à questão de nossa alimentação, daquilo que a gente escolhe usar. E é por isso que Paulo foi tão claro em suas orientações na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e tudo que nós comemos ou bebemos deve ser feito para a honra e glória do Senhor. Nós, como adventistas, temos que levantar cada vez mais alto a nossa bandeira do estilo de vida que a nossa igreja ensina, no que tange a alimentação, no que tange a prática de exercícios físicos, ao sono correto, ao trabalho, à luz solar, ao uso da água e os 8 remédios naturais que você conhece. E buscarmos cada vez mais uma vida de acordo com as orientações da Palavra de Deus. É um desafio para mim e para você que a lição está trazendo. Para nós buscarmos esse estilo de vida que a Palavra de Deus nos recomenda. E então, aqui em Gênesis 9, 13 a 16, Deus então coloca um símbolo da aliança que ele estava firmando com Noé nas nuvens. Ele colocou lá o seu arco, o arco-íris. Gênesis 9, 13, porém nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ou seja, todas as vezes que começava a chover após o dilúvio, alguém poderia pensar ou temer que um dilúvio novamente se aproximava. Mas aí quando vem a chuva, Deus coloca o seu arco no céu para dizer para eles, olha não, eu fiz uma aliança com Noé. A terra nunca mais será destruída por um dilúvio. E todas as vezes que os povos, os descendentes de Noé, vinham lá no céu o arco-íris, eles se lembravam da promessa de Deus de que a terra não mais seria destruída. Aí está, Deus não falha com suas promessas. E todas as vezes que hoje você vê no céu o arco-íris, lembre-se que Deus é fiel em cumprir suas promessas. E como Deus não falha, como a palavra de Deus nunca erra, vamos encerrar voltando ao verso para memorizar. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. E eu trouxe para você aqui um texto que não está na lição, mas vai enriquecer o nosso conhecimento. O livro Conselhos sobre Mordomia, na página 218 e 219, onde Ellen G. White escreveu assim: o inimigo está justamente trabalhando agora com a mesma perseverança com que trabalhava antes do dilúvio. Pelo uso de vários empreendimentos e invenções, diligentemente está ele trabalhando para conservar a mente dos homens obcecada com as coisas desse mundo, a fim de os conservar absorvidos nos empreendimentos comerciais, pondo assim em perigo sua esperança de vida eterna. Tão empenhados estão na aquisição de riquezas e poder mundanos que não atentam para o assim diz o Senhor. Satanás exulta ao ver que tem êxito em afastar as mentes das questões solenes e importantes ligadas à vida eterna e para esse fim apresenta empreendimentos e invenções que de tal maneira ocupem a mente dos homens que eles não tenham tempo para pensar nas coisas celestiais. Que texto forte! Que texto impressionante! O diabo está trabalhando ativamente, e ela coloca 2 expressões interessantes aqui, empreendimentos e invenções, e está levando o coração dos homens a buscar a satisfação, o prazer, as glórias terrestres, as riquezas mundanas, em detrimento da vida eterna, das coisas espirituais. Alguns dias atrás, eu pude falar a vários amigos de uma empresa e eu dizia para eles, esses queridos amigos dessa empresa aqui em Santa Catarina, da importância que nós temos em priorizar as coisas espirituais. Porque nenhum sucesso terrestre, nenhum sucesso na carreira, nenhuma riqueza acumulada, nenhuma posição que ocupamos com algum tipo de status pode compensar a perda da vida eterna. Por isso eu e você
estamos vivendo dias como aqueles anteriores ao dilúvio. E nós precisamos mais do que nunca buscarmos a sabedoria dos céus para priorizarmos as coisas espirituais e não nos deixar levar pelas atrações, pelos entretenimentos que o diabo diariamente coloca em nosso caminho. Somente com sabedoria do céu nós vamos superar as tentações que o povo antediluviano não superou. E assim como Deus providenciou uma arca de madeira de cipreste para salvar aquele povo, segundo alguns estudiosos, a cruz de Cristo, confeccionada na mesma madeira, é hoje a nossa arca de salvação. E todos aqueles que o aceitam como Salvador pessoal serão libertos da destruição final. Dessa vez não pela água, mas pelo fogo, que na realidade foi criado para o diabo e seus anjos, não para seres humanos, como eu e você. Por isso, amigo, que Deus o abençoe grandemente e que o conteúdo da lição dessa semana abençoe sua vida e que nos leve a um preparo cabal para o regresso de Cristo a essa terra. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, muito obrigado pelos conselhos da Tua Palavra. Nos ajude, pela Tua graça, a obedecermos, a sermos sensíveis a estes conselhos e a nos prepararmos para a volta de Cristo e para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo. Hoje eu passei do tempo, né? Fomos aí a 37 minutos. Mas essa lição tem sido abundante, né? Na sua explanação, no seu conteúdo. Não deixe de fazer a sua assinatura, tá bem? Se inscreve aqui no canal se você gosta do nosso conteúdo e não esqueça de pegar o link dessa lição e partilhar nos seus contatos, nos seus grupos de amigos, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta palavra. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.